A gente falou ali da Revolução dos Estados Unidos, né? Que eles conseguiram conquistar a vitória graças ao armamento da população, né? Mas um dos argumentos que eu vejo para criticar os Estados Unidos hoje é a questão dos tiroteios em massa, que tem bastante lá. Sim. E um dos argumentos é que é muito fácil ter uma arma lá, então qualquer maluco pode pegar uma e sair matando todo mundo. Sim, a maior parte desses atentados que tem nos Estados Unidos é um assunto que eu estudei bastante, muito me preocupou também, até como ativista pela liberdade de acesso às armas. Esse é um tema que a gente acaba tendo que estudar, né? Vai ser perguntado pra gente o tempo inteiro isso. E se você parar para analisar, a maioria dos casos as armas eram todas ilegais. Ou elas eram de fabricação caseira, ou elas eram armas automáticas, onde estados onde não podia ter arma automática, essas armas têm origem criminosa. E são menores de idade, muitas vezes, são sempre muito jovens, garotos de 19, 18, que muitas vezes também não têm acesso à arma na maioria desses estados. Então essa arma acabou chegando na mão do cara de forma ilegal. E a origem desse fenômeno, aí tem um livro até que eu recomendo pra galera que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso. O Paul Glasgow escreveu um livro chamado How to Make a Monster and Why No One Cares, né? Como fazer um monstro e por que ninguém se importa. Lá ele estuda o fenômeno psicológico, ele dá uma atenção mais refinada a esse fenômeno de por que tem tanto isso nos Estados Unidos. E ele vai identificar 3 elementos que estão quase sempre presentes, que é uma família desestruturada, bem zoada mesmo, que todos esses jovens tinham, histórico de doenças mentais, medicação, uma medicação que nos Estados Unidos é meio que desenfreada, medicação para TDAH, esse tipo de coisa que é aplicada em massa, muitas vezes até sem prescrição médica, por professores que dão essa prescrição. Então muita gente tomando esse tipo de remédio, que acaba naquela porcentagem de pessoas que está escrito na bula que vão desenvolver psicose, paranoia, tendência suicida. Essa galera surge, né? Aparece. Todo mundo tomando, essa porcentagem de 0,0 tantos por cento começa a aparecer e vira um monstro de verdade. E é um problema sério, porque a mídia também ataca esse problema da pior forma possível. Ela pega o cara lá, o homicida, e transforma ele numa celebridade. E as outras pessoas, os outros malucos da sociedade, passam a idolatrar esses caras. Você vê que todos têm inspiração no outro. Teve um caso na Holanda que o cara escreveu nas armas o nome das pessoas, de outros assassinos em massa desses. Então, os caras se encontram em comunidades que são vigiadas já pela FBI, até pela Polícia Federal aqui no Brasil também, onde um meio que ajuda o outro. É uma coisa muito surreal, assim. É um submundo muito, que me preocupa bastante, como pai também, né? É um fenômeno que eu vejo a crescer e não tem nada a ver com controle de arma. Mas a cultura da arma que tem nos Estados Unidos, será que ela não ajuda nesse caso, esse tipo de coisa acontecer? Porque eu não sei se... acho que não, porque a cultura da arma é uma cultura de paz. Muita gente diz que a arma é feita para matar, né? Mas não, na verdade a arma é feita para defender, é uma ferramenta de defesa. Tanto na guerra, sempre vai ter um país que ataca e um país que se defende, né? E se ele não tem arma, ele não se defende e é dominado. E uma sociedade onde tem mais armas, tem até essa civilidade aumentada. Você não vai ficar batendo boca com alguém no trânsito sabendo que o outro cara pode ter uma arma. Então a diplomacia, assim como a bomba atômica faz com que a diplomacia entre os países se desenvolva, as armas entre os pares, entre os nossos pares, faz com que a educação seja o caminho mais óbvio para a solução de conflitos. Mas a gente não vive num eterno estado de vigilância, todo mundo com medo do outro, medo de falar alguma coisa. Hoje em dia, sim, né? Uma sociedade dividida é um problema sério, né? Mas no caso, se todo mundo tiver uma arma, não fica todo mundo com medo de fazer qualquer coisa? Não, porque o outro cara pode ser um maluco. Eu penso que não. Até porque o maluco não tem arma, né? Em nenhum lugar do mundo o maluco tem arma. Mas o quão ele acaba tendo ilegalmente. Mas... Não, mas quão rígido é esse teste psicológico? Ele é... Eu não sei. De psicologia eu não entendo muito. Mas o teste ele é longo. A gente demora às vezes 4 horas para fazer o teste. É como uma prova do Detran 3.0, assim. Tem vários exercícios que até tem na prova de carro. Mas tem um questionário gigante. Tem um negócio que a gente faz com cores numa pirâmide, que eu não entendo nada disso. Mas diz que pelas cores o psicólogo lá consegue saber se você é meio maluco ou não. Tem um monte de teste. Tem um teste cognitivo, claramente é um teste de cognição, de QI, né? Tem teste de memória. Tem um monte de coisa que a gente faz. E tem gente que não passa, tá? Muita gente não passa. Mas aí um maluco pode acabar passando, né? Isso que é eu não sei se é possível um maluco passar. De fato, eu não sei dizer. Eu não conheço...
no nosso meio ninguém que parece maluco. Sim, todo mundo parece maluco um pouco, né? Pra gostar de arma no Brasil, você tem que ser maluco. Porque você vai ficar horas numa fila no exército pra conseguir um papel pra você ir lá gastar metade do teu salário dando tiros. É meio maluco, isso é coisa de maluco. Sim. Mas não do maluco ruim, o maluco do bem. Não tem um papo que o cara de Columbine lá, ele pediu as armas na Amazon. E aí chegou na casa dele, ele foi matar todo mundo depois. Metralhadoras. Ele usava, um usou uma metralhadora e um cano duplo. Uma espingarda de cano cerrado. Até onde eu sei, eram todas armas ilegais. Eu vi algum documentário desse aí que mostrava que o cara comprou na internet, assim. Que chegou na casa... Eu lembro até a cena do pacote chegando na casa dele. Aí ele recebe e aí no dia seguinte ele faz o atentado. Eu sei que nos Estados Unidos você pode fazer isso. Mas existe os registros, os controles de armas lá também. É muito mais solto que aqui no Brasil. Infinitamente mais solto do que aqui no Brasil. Isso é um fato. Mas lá existe o background check. Eles têm que fazer... A loja que vende tem que buscar num sistema se o cara tem alguma passagem pela polícia, alguma coisa assim. Isso existe lá também. Então, ao que se deve esses atiradores em massa é problema psicológico? Sim. Sempre são jovens com problemas psicológicos. Você tem que ser muito louco para fazer uma coisa dessa. Eu já vi alguma coisa... E por que escolas? Já parou para pensar? Porque não tem arma lá. Tem esse argumento também, né? A gente coloca vigilante para proteger banco. A gente coloca vigilante para proteger, sei lá, mercado. Mas não tem um guarda para proteger a coisa mais valiosa na sociedade, que são as nossas crianças. E depois disso não começou a ter segurança armada nas escolas? Nos Estados Unidos tem algumas escolas que permitem. Alguns estados, inclusive, como tem o porte livre de armas, alguns professores até acabam optando por andar armados. Aqui no Brasil a gente não pode, não tem isso. A gente não tem essa possibilidade do professor trabalhar armado, que também não é a solução para o problema. Tá? O professor tem que ensinar matemática, geografia, ele não tem que ser um soldado. Mas tinha que ter um soldado lá, tinha que ter um policial lá. Eu acho que aqui a gente podia começar a pensar, inclusive no Brasil, teve um atentado recente na Bahia, né? Como é que é o nome da cidade? Barreiras? Teve esse ano? Teve? Que foi inclusive parado por um cidadão que estava armado lá, que até hoje não foi identificado. Como que é? Barreiras? Foi em Barreiras, é uma coisa de uma semana antes da eleição ali. Caramba, é atentado Barreiras. Ele baleou uma menina numa cadeira de rodas, esse garoto. Teve doido, um Ceará, e foi parado por um cidadão armado. Como é que é? Teve outro numa escola, menos de uma semana, né? É numa escola. No Ceará. É uma coisa assustadora. Só uma coisa, você tinha falado da notícia lá, Petri, eu achei uma aqui, que não é exatamente aquilo que você disse, mas caçadores, atiradores e colecionadores perdem 3 armas por dia no Brasil. É uma pesquisa aqui, não sei baseada no que ela é, mas... tem que ver em que ela é baseada, tem muita conversa. Mas provavelmente ele deve estar falando de roubo de arma, alguma coisa assim. Eu já vi muito argumento nesse sentido, de que existe muito roubo de arma e aí essa arma acaba indo para um bandido, né? Que o cara que não é bem assim. De tudo, né? De carro, de arma, de tudo. Esse aqui. Esse é o caso aí? Como é que é o título da matéria? Deixa eu só colocar aqui na tela. O título. Mas o argumento de você dizer que você não pode ter uma arma porque alguém vai te roubar é uma coisa que já implica. Então, peraí, então o Estado não vai me proteger. Então, por que eu não... Se eu vou ser roubado, eu quero me defender. Poder ter a possibilidade, né, o Estado já está dizendo na cara, não, você não pode ter uma arma porque eu não vou conseguir te defender, você vai ser roubado. Mas você não precisa de uma arma porque tem o Estado para te defender. Bom, decida-se. Tem aqui ataque em Barreiras, imperícia de atirador impediu tragédia maior, diz delegado. Imperícia? Imperícia. O que significa imperícia? É ruim. Você quer estar dizendo era ruim de tiro. Ele foi. Esse caso ele é. Mas ele foi ruim de tiro e impediu uma tragédia maior? Eu não entendi. O que o delegado queria? Que matou uma pessoa, matou um cadeirante. Ele queria uma coisa pior? Imperícia do... Tá, entendi agora, entendi. Do atirador. É porque eles chamaram de atirador o assassino, né? Entendi, porque eu li atirador como alguém que fosse um atirador profissional que tava na eles usam esse jogo de palavras, né? Entendeu? Não é o atirador, é o assassino. Sim, O ataque à escola em Barreiras, que terminou com uma estudante cadeirante morta, poderia ter terminado de maneira mais trágica, mas a imperícia do estudante de 14 anos que cometeu o crime evitou um cenário pior, afirmou o delegado, que investiga o caso. Tinha 19 anos, morreu no local, ela estava perto da entrada quando o atirador chegou. Aí tem umas aspas aqui. Aí coloca aí quem que parou ele.
Se você encontra na matéria como que ele foi parado. O delegado disse que a arma falhou, além disso o adolescente não agiu tão rapidamente. Houve uma certa imperícia, vamos ver se está em algum parágrafo vai estar no final, eu acho. Está escondido aí em algum Ele lugar lembra? que um cidadão armado entrou. Não se sabe, até onde eu sei, até onde eu pesquisei desse caso, até o momento da última notícia que eu li, não se sabia nem quem era. Se era um policial aposentado, se era um atirador que estava andando, alguma pessoa que talvez nem tenha arma legalizada, mas estava passando por lá. Uhum. Não tem, ainda não. Tá falando sobre o revólver do pai, um subtenente aposentado do Distrito Federal, blá blá blá. Ainda não tá dizendo. Por ser dono da arma, o pai pode responder também, diz o delegado. Agora a polícia, de onde partiu o tiro, não diz. Nossa, pareceu o Richard Rasmussen aqui. Até onde eu sei, esse herói vai ficar anônimo pra sempre. Ninguém vai saber quem é o cara. Deixa eu ver se tem alguma outra notícia. Cara, que loucura. Mas tu vê que existe um conluio ali entre os veículos de imprensa e, claro, e as pessoas que são contra pra mesmo que o fato seja alguém com um revólver impediu isso de ser uma tragédia maior, nós não vamos falar isso. A maior parte das vezes é assim. Todos os grandes mass shooters nos Estados Unidos ou terminaram com o suicídio do assassino, que se mata, ele é um suicida, né? Ele vai fazer isso já pensando em se matar. Uhum. É o último evento da vida dele. Ele entende isso como a chance dele, que não foi nada na vida, se tornar uma celebridade. Sim. Então o passo seria, talvez, proibir a mídia de divulgar o nome dessas pessoas, divulgar a história dessas pessoas e falar das vítimas. Uhum. Esse era um passo para combater esse problema. Sim. Eles estão esperando a fama. Uhum. E o outro passo seria cuidar melhor dessas pessoas que têm problemas psicológicos. Elas são identificadas desde cedo. Todas essas pessoas têm histórico. Uhum. Todos esses grandes casos têm histórico. Esse garoto sofria bullying, esse garoto de Barreiras tinha problemas com bullying na escola, tinha um problema familiar, tinha família desestruturada. Uhum. É um cara de 14 anos. É. E segurança. Tem que ter segurança nas escolas.